Vamos executar esta touquinha. Olhem que coisa mais bonitinha, olha só que coisa chuchu, né? Cheio de frescura, olha só que belezinha, tá? Então assim, olha, para que nós possamos executar esta touquinha, nós vamos utilizar aqui o fio a lã molê, a sua cor preferida, um novelinho de 40 gramas já é o bastante. Agulha para crochê 3 milímetros, uma tesoura e agulha de tapeceiro para encerrar a execução. Então assim, separa teu material e vem aqui para iniciar comigo. Esta execução se inicia com o círculo mágico. Então você vai pegar o seu fio e vai dar a volta ao menos uma vez. Eu costumo dar 2 vezes a volta ao redor do dedo. Bom, eu seguro desta forma para que ele não desfaça. Ajeita o fio entre os dedos e nós vamos executar ao redor do círculo mágico, nós vamos executar 3 correntinhas. Então, no primeiro momento, olha, você vai fazer aqui 1, 2 e 3 correntinhas. Como o nosso trabalho se dá em pontos altos, as 3 correntinhas faz a vez de um ponto alto. Você laça e vai passar a agulha sempre ao redor do círculo e realizará uma continuidade de 11 pontos altos. Como nós temos um cordão de correntinhas lá no início, totalizaremos 12 pontos ao redor do círculo mágico. Conforme você for executando, você verá que este pedacinho de fio tenderá a sumir. Você deverá removê-lo da execução, ó, deixa ele sobrando. E você continua executando os seus pontos altos da mesma forma, só que ele tem que ficar aqui à mostra, porque eu precisarei dele já já e eu vou te mostrar isso. Vamos ver quantos que eu fiz? Ó, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contando com o cordão. Tenho 7, tá? No total são 12. Então me faltam 5 pontos. Então aqui, o 8º ponto alto, o 9º ponto alto, o 10º, o 11º e agora sim, o último, né? O 12º ponto alto. Vou alargar. Você obterá algo parecido com isto, ou seja, os pontos altos não foram o bastante para dar a volta no cordão. Mas o lance do círculo mágico é justamente esse, é que após ter executado a quantidade de pontos necessários, você vai ajustar com esse cordãozinho. Então você segura assim numa ponta e puxa ele, ó. Olha ele fechando, ó. Tá fechando. Vamos mostrar aqui? Olha lá como já fechou. Eu só que não fechei tudo, tá? Então eu vou retomar aqui. E assim, olha, lá naquele cordão de correntinhas, na última correntinha feita, você passa a agulha e com um ponto baixíssimo você fecha essa carreira. E agora sim, sem correr o risco de nada acontecer, eu venho aqui e eu puxo tudo para ficar bem fechadinho. Olha lá, ó, tá vendo? Dá para fechar mais ainda, tá? Mas por enquanto eu vou deixar assim. Bom, a primeira carreira então terá sido executada. Você novamente fará 1, 2 e 3 correntinhas para a altura, porque você continuará trabalhando em pontos altos. Então é assim, olha, esse cordão de correntinhas, ele está aqui, ó, nessa abertura, né? Então o que que você vai fazer? Você vai passar a agulha e você vai trabalhar para cada ponto 2 pontos altos. Então, na verdade, o que vai acontecer aqui é que nós vamos dobrar a quantidade de pontos. Se nós tínhamos 12 pontos altos, contando com o cordão de correntinhas, nesta carreira nós precisaremos obter 24 pontos altos. Então, para que você saiba se está tudo ok ou não, é muito fácil. Sai executando 2 pontos altos em cada ponto de base. No final, antes de encerrar, você vai lá e conta a quantidade de pontos altos que você fez. Você deverá ter 24. Eu vou executar então aqui toda a minha continuidade e assim que eu tiver chegado ao último ponto, antes de encerrar a carreira, eu volto aqui e te mostro o resultado. Uma vez tendo executado, então, seus 24 pontos, você vai novamente localizar a terceira correntinha, passar a agulha e com um ponto baixíssimo, encerrar esta carreira. Continuamos em ponto alto, nada muda. Então, 1,
2 e 3 correntinhas. Nessa carreira funciona assim: você vai ter um ponto alto e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí novamente, um ponto alto e no próximo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então a taxa de aumento agora é de 1 para 1. Então a cada ponto executado, no próximo eu aumento. Faço 1 e aumento, faço 1 e aumento, faço 1 e aumento. Tudo bem? Então, essa é a forma de aumento na terceira carreira. Então, eu vou laçar, tendo em vista que esse cordão de correntinhas conta como um ponto, no próximo eu já aumento. Então, eu venho aqui, passo a minha agulha e neste ponto eu vou executar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Olha lá. No próximo, executo somente um. No próximo, executo 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, no próximo, somente um. E assim, sucessivamente, mais uma vez, ao redor desta carreira inteira. Eu vou executar aqui e assim que eu estiver no finalzinho, eu volto. Mais uma vez, tendo chego ao final, localizo a terceira correntinha, com um ponto baixíssimo, eu encerro. Novamente, erga 3 correntinhas. E você vai trabalhar da seguinte forma: 3 pontos altos consecutivos e depois o aumento. Então, eu conto este cordão como um ponto alto. Então, tenho um ponto feito. 2 agora feitos. E 3 feitos. Então, lembrando que eu contei o cordão de correntinhas como um ponto alto, tá bom? Então, o quarto ponto, ele é 2 pontos no mesmo ponto de base. Ele é o aumento. Tudo bem? Aí, novamente, você vai contar 1, você vai contar 2 e você vai contar 3 pontos altos. Novamente, o próximo ponto, você executa 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Perceberam? Então, nesta carreira, o aumento se dá desta forma. Tô indo lá, mas eu mais uma vez, encerramos essa carreira com um ponto baixíssimo. Então, aqui, peraí, porque eu não consegui achar o ponto certinho. Agora sim. Aqui. Novamente, vamos erguer 3 correntinhas. Novamente, fazemos um ponto alto para cada ponto por 5 vezes e depois o aumento. Então, vamos lá. O cordão de correntinhas já conta como um ponto. Então, 2 e aqui 3, 4 e 5. O sexto ponto, então, recebe o aumento. Você faz um ponto alto, aqui escapou, pronto. E aqui, mais um ponto alto, no mesmo ponto de base. Novamente, fazemos 5 pontos altos, um em cada ponto de base. Então, você vê aqui o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tudo bem? Chegamos lá, então, novamente ao final. Vamos encerrar com o ponto baixíssimo. Novamente, vamos erguer, então, as nossas correntinhas. 1, 2 e 3. Laçamos. Agora, nós trabalhamos 7 pontos altos, um em cada ponto de base, e depois fazemos o aumento. Então, já temos um com o cordão de correntinhas, tá bom? Aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, sexto e sétimo. E agora, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Tudo bem? Vamos trabalhar desta forma o contorno inteiro. Vamos encerrar esta carreira, o ponto baixíssimo, novamente as 3 correntinhas para erguemos e começamos a realizar então agora uma sequência de 9 pontos altos. Então, você acompanha aqui o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo,
oitavo e agora o nono. O décimo é o aumento, então eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, a cada intervalo de 9 pontos altos, o próximo é aumento. Vamos lá? Vou executar mais uma vez essa carreira e volto para encerrar o ponto baixíssimo na terceira correntinha do cordão de 3 correntinhos é o que nós fazemos. Agora nós executamos 1, 2 e 3 correntinhas e laçamos. Gente, agora são intervalos de 11 pontos para os aumentos. Então, aqui a gente já começa com um ponto contado. E aqui seria o nosso segundo. O terceiro. E aqui escapou meu fio. Agora aqui, o quarto, o quinto, sexto, o sétimo, oitavo, nono, décimo e o 11º. Então, o 12º ponto é o aumento. Então, nele eu trabalho 1 e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Vamos fazer o contorno todo. Ok, mais uma vez encerramos então com o ponto baixíssimo. E na próxima carreira, minha gente, o intervalo para os aumentos passa a ser de 13 pontos. Então, 1, 2 e 3 correntinhas, que eu já conto como um ponto, tá? Então, aqui o próximo ponto já é o segundo. Agora, o terceiro. O quarto. O quinto. O sexto. O sétimo. O oitavo, nono, décimo, 11º, 12º e 13º. O 14º ponto é o aumento. Então, no 14º eu trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E, novamente, eu inicio a minha contagem de 13 pontos para realizar o novo aumento.